Vamos lá, boa noite, galera. Vocês estão agora iniciando a matéria de planejamento e orçamento, né, de obras. Né? Então a gente começa a matéria e eu dou ela 100% em laboratório. Né? Então eu estou trazendo um trabalho que a gente faz em laboratório, né? Nas aulas de laboratório, eu estou trazendo para vocês fazerem aqui. Então, como no laboratório a gente tem uma interatividade muito maior do que aqui na internet, eu vou deixar as aulas online mesmo para explicar conteúdo e tal, e o laboratório a gente vai fazendo vídeo e as dúvidas a gente vai tirando na nossa aula online. Perfeito? Então aqui eu vou trazer, aqui eu compartilhei a minha tela com vocês e eu vou explicar algumas coisas sobre o trabalho. Bem, primeiro vou abrir aqui o nosso trabalho, que vocês vão pegar o link aí depois, então, o nosso trabalho, e esse aqui ele vai se dar em 3 etapas. Então, a minha primeira etapa, eu vou realizar um levantamento de projeto de uma casa de 70 metros quadrados, que o projeto vai estar disponível, né, no site aí da área restrita do aluno. Então vocês vão acessar esse conteúdo, vai ter em PDF e em DWG. Professor, posso fazer o levantamento em PDF? Pode, sem problema nenhum. Só que o PDF você vai ter que imprimir, botar na escala, pegar o escalímetro, ficar levantando. Com o DWG, tu abre já o AutoCAD, que você tem a licença de estudante. A gente já baixou o AutoCAD em desenho de projeto 1, então você já tem esse software, você vai abrir e através de alguns comandos, dist, polyline, você vai fazendo o levantamento de áreas, de perímetro, de alturas. Então você vai fazer os levantamentos necessários para você realizar a memória de cálculo. O que é a memória de cálculo? A gente vai falar na sala. A memória de cálculo são todos os cálculos necessários para eu realizar um orçamento. Então, como que eu vou saber quanto custa uma parede se eu não saber quantos metros de parede eu vou executar, qual é a minha largura da parede, qual o comprimento dessa parede, qual a altura dessa parede? Então, a parede, por exemplo, eu vou dar o exemplo da parede. O que compõe a parede? Se ela for de drywall, ela vai compor o gesso acartonado, os montantes, o parafuso, a tela de união, a massa de rejunte, depois a massa corrida, né, para gesso acartonado, e depois a pintura. E se ela for de alvenaria, eu vou contrepar a minha argamassa de ligação, meu tijolo cerâmico, meu embolso, minha massa corrida e a minha pintura posteriormente. Então, cada processo de fabricação dessa parede é um item que eu tenho que fazer na minha medição. Quanto de tijolo que ela vai executar, quanto de embolso que ela vai precisar, quanto de argamassa ela vai precisar. Então, tudo é isso, todos esses itens eu tenho que orçar, fora mão de obra e outra coisa. Durante a aula, a gente vai falar que existem 3 processos, né, de orçamento para uma obra. Eu tenho preço unitário, preço global e por administração. O que eu quero que vocês façam aqui é por preço unitário. Eu não vou cobrar nem preço global e nem por administração. Só para deixar aqui uma ideia para vocês nesse vídeo, preço global é quando eu, por exemplo, calculo uma obra por metro quadrado. Esta obra vai custar R$2.000 por metro quadrado, é um preço global. E preço por administração é a partir do momento que eu vou executando, comprando as coisas, eu pego a minha fatura, as minhas notas de tudo que eu comprei, apresento ao meu cliente e o meu cliente, baseado nessas notas, vai me pagar o serviço e mais a minha bonificação, o que foi acordado, né, para ele me pagar. E por item é exatamente isso que a gente vai fazer. Todo item que eu for executando, se eu construir 10 metros de piso, eu vou fazer um orçamento de 10 metros de piso. Logo, eu vou fazer uma medição de 10 metros de piso. Então, é isso que eu preciso que vocês façam. A gente vai fazer um orçamento dessa casa a partir de preços unitários. Nós utilizaremos o catálogo da EMOP como referência. É um catálogo que ele traz
todos os itens ele tem uma família. Eu vou mostrar agora nesse vídeo para vocês como que funciona o catálogo do EMOP. Então, o nosso trabalho ele vai se dar em 3 etapas. Primeira etapa, levantar o projeto, áreas e tal, tudo que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer de alvenaria, o que eu tenho que colocar de revestimento, o que eu tenho que colocar de acabamento, o que eu tenho que colocar de instalações. Então, tudo o que eu tenho que colocar dentro do meu projeto. Então, o catálogo do EMOP ele traz famílias, né, que é para facilitar a gente, por exemplo, famílias de instalação, família de revestimento, família de coisa. Cada família tem um código, a gente vai explicar isso quando eu chegar no catálogo. Mas então, eu pego o projeto, faço o levantamento do projeto a grosso modo e, através disso, eu vou realizar uma memória de cálculo. Segunda etapa do projeto, vou utilizar o catálogo do EMOP para poder precificar essa memória de cálculo e assim gerar o meu orçamento. Ou seja, eu levantei lá a minha parede e tal, não sei o que. Ou então, o embolso da parede, por exemplo. Embolso, contemplando o chapisco, de 2,5 centímetros de espessura. Aí tal, aí beleza. Aí como o embolso é a área, metro quadrado, então tem que levantar a área dessa parede. Então coloquei lá, embolso na sala tal, eu vou mostrar como eu quero o modelo de memória de cálculo. Então embolso na sala tal, sala da administração, uma parede de 10 metros com altura de 2,70, que é o meu pé direito. Então 10 metros por 2,70, né? Eu vou ter esse resultado em metros quadrados e vou pegar esse resultado, vou olhar no meu índice, coloquei lá o meu código da EMOP, vou olhar no meu índice da EMOP e ele vai me dar o preço unitário do metro quadrado do embolso. Vou multiplicar por essa quantidade que está o que deu o meu resultado, né, dessa coisa, eu vou ter o preço desse item de embolso. Tá? Eu vou dar um exemplo prático. Então, primeiro a gente vai realizar o levantamento. Segundo, peguei o levantamento que eu fiz a memória de cálculo, vou precificar. Terceiro, acabei de precificar, estou com a minha memória de cálculo show de bola, estou com o meu orçamento show de bola, realizei o orçamento e a medição da obra inteira. Show! Agora a gente vai gerar uma EAP, né, desse orçamento. EAP é a estrutura analítica de projeto. Então a gente vai começar a criar uma estrutura, né, criar uma EAP desse projeto e a partir dessa EAP a gente vai projetizar ele. Vamos criar um cronograma de execução desse projeto. Então são 3 etapas aí. Vocês têm aí umas 4, 5 semanas, né, para fazer esse projeto. A gente vai estar auxiliando vocês aí. Todos os arquivos estão disponíveis, né, lá na área restrita do aluno. Vocês vão precisar do índice da EMOP, que é o meu I0, que vai ter todos os preços. Catálogo da EMOP, que vai ter os meus códigos com os serviços devidos, né? E o projeto, né, que eu estou disponibilizando para você em DWG e em PDF. PDF, tu vai abrir lá no AutoCAD, quer dizer, em DWG, tu vai abrir lá no AutoCAD e você vai fazer todos os levantamentos que você precisa, beleza? Sem precisar escalinha, sem nada. Tudo digitalmente, muito mais rápido e muito mais prático. Beleza, galera? Então não vão perder tempo, vocês já estão craques aí, né, no AutoCAD. Em desenho de projeto, como vocês fizeram o projeto de vocês no AutoCAD, então vocês estão tinindo sem problema nenhum. Então vou explicar um pouquinho para vocês de como eu quero esse projeto, né? Vamos lá. Então, primeiro, esse aqui é o trabalho. Beleza, depois vai estar aqui o link do vídeo explicando, que é esse vídeo aqui, vocês vão ver depois. Primeiro, Catálogo EMOP 13ª edição. Vamos lá. 13ª edição é a 13ª edição do catálogo EMOP, é a última, a mais atualizada. Então, como que funciona o catálogo da EMOP? O catálogo da EMOP, ele vai ter, né, aqui, vamos ver quantos números,
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Cada número desse aqui, a inicial representa uma família. Então, vamos pegar lá de cima. Então, eu tenho, por exemplo, a família 01. 01, o que é 01? 01 é todo serviço de laboratório. Então, todo serviço de laboratório vai começar a iniciar com 01. Então, eu tenho um item, por exemplo, aqui, ó. Esse item aqui. 0100100020. Índice suporte Califórnia com 5 pontos de compactação, energia proctonormal. Ou seja, o que é isso? Isso aqui é um ensaio laboratorial de solos. Ensaio proctonormal, que a gente viu lá em mecânica dos solos. Então, isso aqui é um ensaio laboratorial, isso é um código para um ensaio laboratorial. Então, esse códigozinho aqui da frente, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai me dizer o que é. Esse aqui é o código. Ao lado, ele vai me dar a descrição desse código. O que significa esse código? E por último aqui, a minha unidade. Ou seja, então o item 01001.020, que é um ensaio laboratorial de proctonormal, isso aqui ele se refere a uma unidade. Vamos supor que eu estou fazendo um orçamento e eu preciso fazer 20 ensaios desse. Então, na minha memória de cálculo, eu vou colocar 20 unidades deste item. Perfeito? Vamos ver se a gente pega um outro item aqui com uma unidade diferente para vocês entenderem. Então, o 01 a gente sabe que é laboratorial. Tudo é laboratorial. Vamos pegar o item 02 aqui para ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui para mostrar para vocês. 02. 02 é tudo que for barracão de obra. Então, tapumes, barracão de obra, tudo que tiver barracão de obra vai ser 02. Isso é a família. Esse 01 é a família, 02 é a família, 05 é a família. Por exemplo, tudo que é 15 é instalação, tudo que é 11 é revestimento. Então, eu tenho essas famílias para me facilitar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 02. 02001, né? 0001. O que é isso? Tapume de vedação ou proteção executados em chapas de madeira compensada ou resinada. É aquele meu famoso tapume OSB de obra, né? Aquele tapume para fazer área de convívio, para fazer escritório, para fazer... É aquele meu tapume de obra. Então esse aqui é o meu tapume de obra, que ele me dá a unidade dele em metro quadrado. Então, como que eu vou executar? Por exemplo, se eu for fazer uma sala administrativa, que eu não esteja usando container, porque temos também aluguel de container, aqui temos todos os tipos de material. Isso é item unitário. É isso que eu quero que vocês façam. Então, você tem um item e você vai precificar esse item. Ah, professor, mas dentro desse item aí, ele contempla alguns insumos. Sim, por exemplo, aqui, ó, tapume... de proteção ou vedação, de madeira compensada resinada, lisa ou com colagem fenólica, prova d'água, tal, já com prego, já com não sei o que, e já com a mão de obra do cara para montar isso. Então temos alguns insumos aqui. Ele não está totalmente aberto, porque isso aqui é uma planilha Excel. A gente não está trabalhando com sistema, até porque o sistema Demop ele é pago. Então isso aqui é uma planilha de referência. A gente está trabalhando aqui com fins acadêmicos, mas isso aqui é o mais próximo da realidade que você vai ver no mercado de trabalho. É com isso aqui que a gente trabalha. Beleza, galera? Isso aqui é o mercado de trabalho. Tá? Todo mundo utiliza essa planilha do Excel. Bacana? Então, eu vou ter lá, vamos supor que eu fiz uma sala. Essa sala vai ter 5 por 2... né? Um retângulo, 5 por 2. Então, qual o perímetro dessa sala? É 5 metros por 2 metros por 5 metros por 2 metros. Ou seja, eu vou ter 14 metros de perímetro. Com uma altura de 2,70, que a gente pode colocar aí, né, um pé direito de 2,70. Então, vai ser esse perímetro vezes a altura, vou ter a minha metragem quadrada. Beleza? É isso que é a memória de cálculo. É você levantar lá no teu projeto, o que você vai fazer? Um tapume de obra, não sei o que. Então eu peguei lá na minha casa, eu levantei que tenho parede. Aí eu vou ver aqui qual é o item aqui de
parede de alvenaria, embolso, vou ver tudo isso aqui, escavação, se eu tenho que escavar alguma coisa, não vou considerar fundação, não quero que vocês façam fundação, né? Porque aí é uma coisa muito mais cálculo. Eu quero que vocês calculem revestimento, alvenarias de divisão, nada de telhado, cobertura, só quero revestimentos, acabamento, alvenaria. Então não precisa, desconsidera, eu vou até colocar lá no trabalho, desconsiderar fundação e cobertura. Não precisa disso, até porque não tem projeto de fundação e nem projeto de cobertura para você levantar. Então, mas eu quero que você levante projeto, tudo que é acabamento, então torneira, cuba sanitária, pia, chuveiro, tudo isso eu quero que você levante. Tem todos os itens aqui. Então, esse aqui são os itens da EMOP. Vamos pegar um exemplo de um item aqui que vocês vão usar. Vamos lá. Escavação, por exemplo, tudo que é 3 é escavação. Tudo que é 4 é transporte. Tudo que é 5 é demolição. Demolição, remoção. Aí tem o item 6. O item 6 já são tubos de concreto, tubo de PVC. Já como o item 6 já começa a fazer uma instalação hidráulica. Então o item 6 eu tenho instalação hidráulica. Ou seja, eu tenho instalação hidráulica no meu edifício? Tenho. Eu não tenho um projeto de instalação hidráulica dentro dessa residência que eu estou mostrando para vocês. Mas eu tenho o ponto de esgoto do sanitário, tenho o ponto da pia, tenho ralo, tenho tudo. Então você pode considerar, você pode fazer as suas estimativas a partir desses pontos e você colocar um índice, um percentual de tubulação para o destino final desse esgotamento e tal. Então você pode trabalhar aqui nos seus itens. Eu não vou cobrar você, tem que ser tal metragem. Não há necessidade. Mas você pode estimar através dos itens. Então, por exemplo, tubo de PVC rosqueável e tal, você pode escolher aqui o que você tiver em montar. Então tem da família 6, a gente sabe que são instalações hidráulicas sanitárias, hidrossanitárias. Temos o item 7 aqui, deixa eu ver o item 7. O item 6 é bem grande. Na verdade, todos os itens são grandes, né? Aí tem o item 8 aqui. Meu item 8 vai ser de pavimentação. Pô, tenho pavimentação, não tenho concreto que eu vou jogar lá. Eu tenho. Aqui tem pavimento asfáltico, pavimento de concreto, meio fio, tem tudo aqui. Claro que eu não vou usar isso dentro de uma construção de casa, mas existem várias outras coisas aqui que eu posso usar. Por exemplo, o item 9 papeleira plástica, vaso sanitário. Aqui, o item 9 já são acabamentos, né? Coisa de acabamentos, grampo, banco de concreto, já são coisas para acabamento. 10. Aqui, cravação de estaca pré-fabricada. 10, então, estaqueamento. Aí tem o 11, camada preparatória de concreto. Então, meu 11 é todo de concreto. Então, eu vou fazer a minha laje de concreto, levando por aqui. Item 11. E assim por diante. Todos os itens. Então, eu quero que você faça isso. Vamos pegar um exemplo prático. Então, explicado. Item, código, descrição do item, unidade do item. Vamos ver lá na prática como é que funciona mais ou menos isso. Eu tenho aqui uma memória de cálculo de uma obra que eu trabalhei, que é uma obra da região integrada de segurança pública, que fica aqui em São Gonçalo. A obra não foi concluída, uma obra que começou em 2016, mas ela não foi concluída. Também foi usado o sistema EMOP. Então, como que eu monto a minha memória de cálculo? Agora vamos para a parte prática, o que eu vou exigir de vocês. Eu quero, primeiro, que vocês criem um código de obra. Todo orçamento, toda memória de cálculo tem um código de obra. E o código de obra você vai inventar para a sua obra. A minha obra 001
do Tomás. Então é 001 THOM, meu código de obra, é esse. Segundo, número dessa memória. Toda memória de cálculo ela tem um número. Por que ela tem um número? Porque eu posso dividir, eu posso secionar. Então vamos supor que eu vou criar uma memória só para fundação, outra memória só para acabamento, outra memória só para cobertura. Então eu tenho que ter números dessa memória. Se eu vou fazer uma memória única, eu coloco memória 01 e acabou. Segundo, eu preciso do nome de quem está realizando a obra. Toda obra tem que ter nome você assina o prel, né, do teu projeto, então você tem que ter o nome do responsável pela obra e o nome de quem está executando e um número desse orçamento, se é um orçamento 01, um orçamento tal, beleza? E segundo, todo preço que a gente coloca, a gente chama de zero, e ele faz parte de um mês base. Como assim? Como que funciona um mês base? Vamos lá. Quando você vai ao mercado hoje e compra um biscoito de maisena, esse biscoito de maisena está custando R$ 2,99, por exemplo. Aí, no mês que vem, você foi lá, ele não está mais custando R$ 2,99. Ele foi a R$ 3,50. Então, hoje, ele custou R$ 2,99. No mês passado. Esse mês, ele está custando R$ 3,50. Aí, mês que vem, você foi ao mercado de novo comprar esse biscoito de maisena e, poxa, ele foi para R$ 1,50. Pô, teve uma queda. Então, cada mês, conforme o mercado, né, conforme a precificação do mercado, o teu preço do teu orçamento ele vai variar muito. Então a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de zero, que é o meu mês base. Então se eu estou criando um orçamento em agosto de 2020, a gente está em maio de 2020, eu vou usar um índice de maio de 2020 para preço. Ah, professor, mas aí a gente está vendo aqui que existe uma obra aqui, eu fiz a minha EAP, fiz o meu cronograma, a minha obra vai demorar 2 anos para ficar pronta. Então, quando tiver lá no mês 13, no mês 14, eu vou estar recebendo ainda o valor defasado de 1 ano. Não, aí a gente vai em aula, vai ver os reajustes anuais que a gente faz, né, as correções, né, que a gente chama aí, essas correções monetárias, né, que é o meu realinhamento, meu preço de realinhamento. Né? Então a gente vai ver isso, mas eu preciso de um mês base para fazer o meu orçamento. E o mês base, o último que eu tive disponível na Emop é o 8 de 2019, que eu peguei no ano passado lá, que eu apliquei também para a turma lá, né? Acho que foi em novembro que a gente teve essa matéria, então eu apliquei para eles, eu usei esse mês base, a gente vai usar o mesmo mês base, que eu quero que vocês entendam o conceito, beleza? Então a minha memória de cálculo é mais ou menos isso aqui, ó. Nessa memória aqui, eu seccionei porque eu tinha vários contratos diferentes. Eu tinha um contrato para administração, um contrato para serviços gerais, um para demolição e um para construção. Então, por exemplo, meu contrato de demolição, eu quero que vocês vão lá e vejam o código. Por exemplo, eu tenho que demolir uma parede. No caso de vocês, não, é construir. Mas vamos supor que eu vou ver aqui uma construção, já que o caso de vocês é construção. Então, construção. Eu tive que fazer uma sondagem de percussão, que é o nosso ensaio de solo lá. Nosso ensaio de solo. Então, eu tive que fazer um ensaio SPT lá, que é o Standard Test Penetration, que a gente viu também em mecânica dos solos. Então, eu vi o código dele lá, peguei aqui, 001, botei aqui. Coloquei a descrição do item. Unidade do item, por metro. Então, eu fiz o meu primeiro teste, deu 15 metros e pouco. Meu segundo teste, 15 metros e 45. Terceiro teste, 1,10 m. Opa, alguma coisa errada aqui. Provavelmente eu achei rocha. Terceiro teste, 15 metros. Quarto teste, 15 metros. Ou seja, para eu fazer a minha fundação aqui, meu solo firme está lá para 15 metros cravado, né? Então vou ter que fazer uma fundaçãozinha aqui profunda. Então, um total de metro linear de 63,6 metros. Então eu coloco aqui um total de 63,6 metros. Isso é a minha memória de cálculo. Eu preciso que ela esteja assim: código, descrição, unidade e o valor total. E a memória sempre aberta. Como assim? Por exemplo, aqui eu estou construindo
um gabarito de obra. Marcação de obra sem instrumento topográfico, não sei o que. Isso aqui é o item de gabarito. Então eu precisei fazer o gabarito da obra para poder construir. Não estou cobrando fundação, então não precisa colocar gabarito. Mas tudo que é acabamento você vai colocar aqui para mim. Marcação do gabarito. Como é que eu fiz o gabarito? Eu preciso de uma largura e do comprimento, né? É 1 metro quadrado que eu estou marcando o meu gabarito. Sempre memória aberta. Primeiro, descreva o que é o serviço utilizado. Eu coloquei aqui, ó, gabarito. Largura, comprimento, total. Sempre memória aberta. Não coloca assim, total 20 metros quadrados. Não. Como que você chegou a 20 metros quadrados? Por quê? Porque normalmente quando a gente faz uma medição, uma memória de cálculo, alguma coisa, existem órgãos competentes que vão analisar esses documentos. Nem sempre esses caras que vão analisar são profissionais de construção. Às vezes são contadores, advogados, juízes. Então esses caras eles não entendem como que você chegou àquilo ali. Então você tem que colocar uma riqueza de detalhes para que fique claro, para que esses profissionais, quando olharem isso, tenha todas as informações necessárias para ele chegar, que você chegou a essa conclusão. Senão provavelmente você vai ser auditado. Né? Então, as informações elas têm que estar sempre abertas, sempre largura, comprimento, altura e tal. Escreve tudo, não coloca só o valor total é esse. Não, deixa tudo aberto. Na memória de cálculo, no orçamento você pode fazer isso, mas na memória de cálculo a tua memória ela tem que ser o mais aberto possível. Perfeito? Então, a memória de cálculo que eu quero é mais ou menos igual a essa aqui. Grava bem. Eu quero código, descrição, unidade e o total. Peguei isso aqui. Agora, como que eu vou fazer para colocar preço? Lá no site vai estar esse arquivinho aqui, ó, EMOP0819, que é o meu I0, que é o índice de preço da EMOP. Então, por exemplo, esse item aqui é o item 01018-001. O que eu vou fazer? Vou copiar esse item aqui, vou lá na minha outra planilha, vou dar um Ctrl L, que é para procurar, e ele vai achar o meu item. Ó, achou meu item aqui, ó. Ou seja, aquele item lá era metro quadrado. Então aqui no meu preço, o valor unitário desse item aqui vai ser R$ 2,62 por metro quadrado. Então, como que eu vou fazer para criar minha planilha de orçamento? Vou pegar a minha memória de cálculo, deu 421,13, vou multiplicar pelo preço unitário. Então, a minha memória de cálculo, o meu orçamento, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. A minha unidade total, o meu preço e tal. Então vamos lá em construção, onde eu fiz, ó, marcação de obra, 421 metros quadrados que eu achei. Preço, aqui está com preço defasado porque essa memória aqui é muito antiga, mas o último preço estava R$ 2,60. Então vai ser 421 vezes 2,60 que vai dar o meu total. Beleza? Então vou fazer isso item por item. No final de tudo, eu vou fazer um somatório geral. Posso separar por famílias? Pode e deve. Por exemplo, tudo que for pavimento é uma família, tudo que for acabamento é outra, tudo que for instalação. Então posso fazer, por exemplo, subtotais e no final só somar esses subtotais? Pode, é um critério seu. Então você vai elaborar o seu orçamento do seu jeito. Eu só quero que ele esteja nesse padrão. Se você quiser usar um outro tipo de planilha, se você quiser usar tudo, eu só quero que ele esteja código, descrição, unidade, valor total, no orçamento já preço e o total, né? O total do preço, não o total de unidades. Então tem unidade, total de unidade, preço e valor, né? Eu tenho valor, preço total. Então é assim que eu quero, do jeito que está aqui. Agora, um sistema de planilha, como se você quiser fazer, que é de aparência, que você quer no Excel. Posso pegar a minha planilha de índice, copiar para o final da minha planilha de memória de cálculo, fazer um PROC-V e tudo que eu inserir o código, ele já vai lá, busca o preço e já coloca o preço para mim?
qualquer ferramenta, posso criar macros, posso criar filtros, posso criar... Isso é com vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem para facilitar o trabalho de vocês, sem problema nenhum. Eu só quero que ela esteja dentro desse padrão. Aí, como vocês vão embelezar sua planilha, como que vocês vão deixar ela mais funcional, isso é com vocês, beleza? A gente vai tirando dúvida, vou ajudando vocês, mas aí é vocês que vão criar a sua planilha do zero, beleza? Então é assim que eu quero. A partir daí, a gente vai pegar esse orçamento e vai começar a criar uma EAP desse projeto, e aí eu gravo um outro vídeo mostrando como que a gente vai criar a EAP e como que a gente vai mexer com isso no Proust. Mostrei para vocês aqui como é que é família, como é que é MOP, como tudo, beleza? Então, a partir daí, a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto de orçamento dessa obra. Depois a gente vai realizar a EAP e projetizar, né? Criar um cronograma. Aí no final de tudo, quando vocês apresentarem o projeto, a gente debate o físico-financeiro, né? O que eu vou fazendo de orçamento e o que eu já vou medindo, e aí é um plus a mais aí que a gente dá, bacana? Então é assim que eu quero o orçamento. A partir da primeira aula vocês já estão aptos a startar, porque nesse vídeo aqui está tudo explicado o que eu quero, beleza? E durante a primeira aula também vou dar mais uma explicaçãozinha, bacana? Então, um abraço a todos aí, e esse vídeo aí é a explicação de como que a gente vai realizar, né, esse trabalho de laboratório. Esse trabalho é 100% laboratório, eu utilizo o laboratório lá de informática, na verdade todas as aulas são de laboratório, beleza? Então, um abraço a todos aí, boa sorte, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato pelo e-mail ou então lá no chat durante a aula e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos aí, né? Bom trabalho!